Olá a todos e todas, eu sou o Rafael Ortega e como programação especial do Conselho Federal de Nutricionistas no CONBRAN, no Congresso Brasileiro de Nutrição, eu trago para vocês aí uma série de entrevistas relacionadas à nutrição e ao trabalho do nutricionista nas suas diferentes áreas. Temos aí as áreas, alimentação coletiva, nutrição clínica, esportes e exercício físico, saúde coletiva, produção, indústria e comércio de alimentos, ensino, pesquisa e extensão. São aquelas áreas lá da Resolução 600. A ideia aqui é um bate-papo com especialistas e convidados de referência em todo o país. E a gente vai discutir agora, nesta entrevista, o tema diversidade. A gente vai debater, mostrar aí algumas perspectivas em relação a essa temática, em relação à formação do nutricionista também. E para falar sobre isso, eu estou aqui com 4 convidados especiais, de renome, 2 presenciais e 2 remotamente, online. Um deles é o conselheiro do Conselho Federal de Nutricionista, Fábio Rodrigo Santana. Fábio, tudo bem? Vou pedir para que você mesmo se apresente, por favor. Olá a todos e todas. Quero saudar os nutricionistas, os demais profissionais técnicos que acompanham o CONBRAN nessa edição online, em nome do Conselho Federal de Nutricionistas. Desejar a todos um excelente congresso e agradecer a oportunidade de estar aqui discutindo nessa mesa de diversidade com pessoas de renome, temas que são tão caros à sociedade e que poucas vezes são pautados na agenda da nutrição, principalmente durante a graduação. Então, a intenção do Conselho Federal de Nutricionistas é realmente despertar um novo olhar sobre essas discussões, trazer a perspectiva do trabalho da nutrição dentro delas e, de alguma forma, favorecer que a nossa profissão se torne cada vez mais inclusiva. Obrigado, conselheiro. Hoje tenho aqui também presencialmente Denise Oliveira e Silva, nutricionista, colega aqui da gente. Denise, tudo bom? Se apresente aí, por favor. Eu fiquei pensando por onde eu ia começar, porque eu já tenho 30 e poucos anos de formada, e achei talvez que para explicar quem eu sou, eu poderia situar a minha trajetória, de por que hoje atuo sobre esse tema da diversidade, E eu acho que isso tem muito a ver com a maturidade política da sociedade brasileira, de assumir na sua história, sobretudo, a nódoa do racismo, que, de alguma forma, também a ciência assumiu isso. Então, a formação de nutricionista, há 30 anos atrás, não sei, Fábio, como está hoje, mas ela nunca contemplou isso, E muitas vezes, quando ela trazia, ela ainda dentro de aspectos que a gente poderia considerar expressivos, do que nós chamamos de racismo estrutural, Então, a minha trajetória é de uma nutricionista que vai fazer a formação de graduação, vai seguir uma carreira de pesquisadora na Fundação Oswaldo Cruz, vai desenvolver uma série de atividades que vão me demonstrar que o conhecimento que eu trazia precisava ser ampliado, sobretudo para caracterizar melhor aspectos que a minha formação dava, Então, eu vou buscar isso no exterior, vou fazer alguns cursos no exterior e vou também, de alguma forma, encontrar um nicho que é a sociologia e a antropologia, que é algo que a gente aprende na graduação, mas efetivamente a gente não consegue desenvolvê-la com tanta capacidade de compreender o que a sociedade brasileira enfrenta em relação às próprias características da problemática alimentar e nutricional de um país desigual, onde a razão determinante da desigualdade é, com certeza, o fato de sermos um país que foi um dos últimos a acabar com a escravidão, E, lamentavelmente, a nossa elite, uma antes-oligarquia do campo, e que acho que ainda permanece nos dias de hoje, a gente se pergunta se essa
oligarquia, se essa elite ainda lembra que não há mais escravidão no Brasil. Então, toda a minha trajetória foi de começar trabalhando com áreas faveladas no Rio de Janeiro, porque a Fiocruz lá no Rio de Janeiro é totalmente rodeada em manguinhos de favelas. Eu aprendi a lidar com isso, a conhecer a pobreza, a poder desenvolver percepções que não eram suficientes para serem explicadas do ponto de vista biológico, né? Medindo, pesando. Muito cedo quis entender o que fazia as mulheres obesas, pobres e negras, faveladas, ficarem gordas, né? Isso eu fiz em 1994, e desde então levei isso para alguns estudos internacionais também. Isso tem sido a pauta do meu trabalho. Eu vou me envolvendo com política pública, me envolvendo com estudos sobre população quilombola, e hoje, quando eu me vejo nessa mesa, né, eu fico bastante feliz, sobretudo parabenizando o Conselho Federal de Nutrição dessa capacidade de trazer esse tema, né, de poder obrigado. Se articular de maneira contemporânea, né, para que eu acho que os jovens, né, eu já estou numa fase já de pensar em aposentadoria, possam ver esse país e louvá-lo, honrá-lo, né, e, sobretudo, superar uma nódoa que é o racismo estrutural que ainda está instalado nesse país. Sim. Tem uns trabalhos que a senhora desenvolve com pesquisa, né, com comunidades quilombolas, né? Sim, sim. Mas já eu quero saber mais sobre isso. Ok. Tá bom? Tá bom. Eu estou remotamente pela internet com o nutricionista Eric Cusiol. Eric, tudo bom? Tudo bem com você? Olá, tudo bem? Tá me ouvindo bem, né? Então, Eric, se apresente aí para a gente, para o pessoal do Conselho Federal de Nutricionistas, para o pessoal que está participando do Combran deste ano. Eu sou o Eric Cusiol, sou nutricionista, me formei em 2008 pelo Centro Universitário São Camilo. Logo depois que me formei, eu senti uma resistência muito grande em conseguir trabalho, em conseguir ter minha vida profissional. E a explicação era sempre a mesma, de que eu tinha que ser magro, eu tinha que ser o exemplo da nutrição. Se o meu corpo era gordo, eu não se via como nutricionista. Eita, tinha isso mesmo? Que coisa, hein? Isso me abalou, eu caí numa depressão muito forte, a depressão acabou agravando a minha condição alimentar. Eu fazia terapia, mas o tratamento era muitas questões para lidar, né? E eu cheguei a 192 quilos, eu tentei suicídio mais de uma vez, e a minha família implorou e disse, olha, tenta a bariátrica, tenta recomeçar e sai da nutrição, abandona esse sonho. Eu fiz a bariátrica e quando eu voltei, eu tentava sempre procurar emprego em outras áreas. Mas parecia uma coisa, assim, né? A nutrição sempre ficava se encontrando comigo. Eu falei, bom, vou tentar voltar. E aí conheci que todo um trabalho novo, envolvendo comportamento alimentar, uma nova visão. E aí eu comecei a postar e querer atuar, voltar para a nutrição. Fala um pouquinho mais alto para mim, por favor, para a gente ouvir direitinho aqui, tá? Quando eu coloco... Sim, pois não? Posso continuar? Pode. Quando eu me coloco nas redes sociais, eu começo a ver muitas postagens, que o profissional já está mais nas redes sociais, zombando, brincando com o corpo gordo e com a pessoa com obesidade. Aquilo começou a me incomodar. E aí uma postagem com um estudo péssimo, sem evidência, sem dados nenhum, de um grande perfil dizia o seguinte, para as pessoas gordas pararem de desculpa, porque ali estava uma evidência de que desculpa de metabolismo não colava mais. Eu achei aquilo de um absurdo, porque eu pensei, primeiro que o estudo é ruim, segundo que, por que essa história de desculpa? Por que o linguajar, o jeito de tratar a pessoa com obesidade é dessa forma? E aí naquele dia eu me revoltei e coloquei no meu perfil nutricionista gordo. Daquele dia em diante, eu sempre fui recebendo ataques e críticas, até que um jornalista veio e se interessou e falou, queria contar essa história, porque ele conta histórias diferentes, por exemplo, uma mulher trans caminhoneira. Essas são as histórias que ele conta. E ele contou a minha história. O que me surpreendeu quando a reportagem foi publicada foi a postura do profissional nutricionista em relação a um colega ali, né? Brincadeiras, piadas, comparações, por exemplo, ao mesmo ir num dentista com um dente podre, né? Essas artérias todas entupidas. Então,
para mim ficou nítido ali que nós não estamos enxergando a obesidade como uma doença, né? Nós estamos julgando demais, a gente usa como um julgamento. Obesidade é uma doença. E não tratamos com respeito. E aí começou a ser minha atuação, foi falar mais sobre esse estigma, sobre esse preconceito, que não está ajudando em nada, só está criando mais e mais problema para quem já sofre de um quadro tão complexo que é a obesidade. Entendi. Já já a gente fala mais então sobre isso também, tá? Sobre essas questões de preconceito, obesidade, porque acaba perdendo o foco aí, né? Vai muito pro lado da estética, né? Digamos assim. Sim. Tá, então eu tô com uma quarta convidada aqui, que é a Ruth Costa. Ela também está remotamente pela internet comigo. Ruth, tudo bom? Tudo bem com você? Olá. Tá me ouvindo? Boa tarde, tudo bem? Estou ouvindo Bem-vinda. bem. Então, Ruth, fala um pouquinho para mim da sua trajetória. Se apresente. Eu sou da primeira turma de cotas raciais da UERJ, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que é a universidade que implementa as ações afirmativas, o ingresso de estudantes na universidade a partir das cotas raciais. Após a minha formação em nutrição, eu faço mestrado na própria UERJ, no programa de pós-graduação em alimentação, nutrição e saúde. Vou estudar o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Na época, 2009, havia saído, né, sido promulgada a Lei 11.947, que é a Lei do PNAE, falava a respeito das comunidades remanescentes de Quilombo, e nessa oportunidade eu me interessei, em algum momento da minha trajetória acadêmica, conhecer um pouco mais sobre essas comunidades negras. Faço meu doutorado no NUTES, no Instituto NUTES, que fala sobre educação em ciências de saúde, e vou trabalhar numa comunidade remanescente de Quilombo, aqui no município do Norte Fluminense. E aí tem uma série de aprendizados, né? Não só sobre os aspectos educativos que eu vou estudar, mas a própria alimentação vai me guiando toda a minha trajetória de pesquisa. Eu faço uma pesquisa etnográfica e nesse período que eu inicio o doutorado, né, o trabalho de campo na comunidade, eu também construo, junto com outras colegas e estudantes, um projeto de extensão chamado Culinafro. É um projeto que tem a comida de matriz africana, né, comida afro-brasileira, na centralidade da promoção da alimentação saudável. Eu sou professora do curso de nutrição da Universidade Federal do Rio de Janeiro, campus Macaé. Aqui eu atuo em diferentes frentes, né, que vão trabalhar em prol da equidade racial. O Núcleo de Estudos Afro-Brasileiro Indígena da cidade universitária, junto com a outra instituição federal, que é a Federal Fluminense, e também atuo na Comissão de Heteroidentificação da UFRJ. Então, estou bem envolvida na instituição e fora dela com essa pauta, que para mim é muito cara. Eu sou filha da luta do movimento negro, né, que me faz acessar o ensino público, o ensino superior público, e tenho também um compromisso de deixar um legado, a marca da minha contribuição a essa luta que é tão importante num país com tamanhas desigualdades como é o Brasil. Certo. Ruth, eu vou começar aqui a nossa entrevista com você, então, puxando um gancho aí sobre a questão de identidade de gênero, né? Identidade de gênero feminina. A gente tem uma pesquisa no Conselho Federal de Nutricionistas que aponta que cerca de 94%, né, dos estudantes de nutrição são mulheres, né? Identidade de gênero feminina. E como você vê essa questão de um curso, né, extremamente aí marcado por essa questão de identidade de gênero feminina, ele está se abrindo para, né, para outros gêneros também, para outras etnias, outras raças, entre aspas, né, digamos assim. Como você vê essa questão da diversidade dentro do curso de nutrição? Até mesmo dentro do mestrado também, que já está fazendo, né? Tá. Não é o meu campo de estudos, sim, né? Sim. Esse tema dos gêneros na nutrição. Vou falar da minha percepção
Eu acredito que a nutrição, como uma profissão muito associada ao cuidado a partir da alimentação, socialmente, né, como a gente observa que a mulher é constituída na nossa sociedade, no imaginário social, a mulher é muito mais focada às atividades do âmbito privado, do âmbito do cuidado, e esses reflexos, né, dessa questão da mulher dentro desse espaço do cuidado, da comida, da cozinha, têm sido vistos muito nesse período da pandemia, em que várias mulheres, né, se sentem sobrecarregadas com, além de dar conta dos seus trabalhos remotos, também de cuidar da família, cuidar dos filhos, dos adoecidos. Então, eu penso que possivelmente o fato da nossa profissão ser uma profissão que seja mais atraente, tenha mais a presença, digamos, das mulheres, justamente porque essa é a forma como a gente se constrói socialmente. Aqui em Macaé também, na UFRJ, no campus de Macaé, a gente percebe muito mais a presença das mulheres, né? Um número mais expressivo de pessoas da região norte-fluminense, por conta da política de interiorização do ensino superior. Então, pessoas da região, ainda um número inexpressivo de pessoas negras, né, quando a gente compara isso com a população brasileira, que é uma população majoritariamente negra. Mas eu quero destacar especialmente, acho que não só no curso de nutrição, mas nos outros 8 cursos que nós temos aqui no campus de Macaé, uma reduzida presença de jovens, de homens, né, negros. E a gente sabe muito bem por quê, né? Porque a gente tem um projeto genocida, um projeto de necropolítica na nossa nação, que os jovens negros, né, são assassinados sistematicamente ou são encarcerados. Então, é muito raro encontrar um jovem negro nos pátios da universidade, nas salas de aula, mesmo nos cursos com a presença masculina expressiva, como os cursos de engenharia mecânica, engenharia de produção, engenharia civil, é muito raro encontrar. Então, é uma característica que revela para a gente não só a importância da representatividade, mas a necessidade de reparação no acesso, na permanência dessa juventude no espaço de formação, constituição da profissão, da constituição enquanto sujeitos. Sim, excelente, Ruth. Eric, concorda? Como que era esse panorama aí lá na sua época de graduando? Tem como passar um panorama aí pra gente? O que eu sempre notei, não só na graduação, mas principalmente na elite acadêmica, é que você tem uma nutrição branca. Sim, nós temos uma quantidade maior de mulheres, né? Mas o que eu sinto que tem me incomodado muito, e sempre que eu vou em palestra eu falo, por mais que não seja gordofobia, é de não permitir que homens que estão chegando agora nessa profissão tentem silenciar as mulheres. Eu tenho visto muito essa postura do homem dentro da nutrição. Claro, você falando isso, alega-se que é exagero, que é mimimi, mas eu posso estar aqui representado como um homem cis, mas eu, Eric, não binário, que não fico levando essa informação, mas que vivo dentro de mim uma forte feminilidade, eu percebo quando o homem está, assim, querendo mais uma vez, em mais um espaço, silenciar a mulher. E eu acho que a nutrição, até gosto, porque a nutrição, a profissão, ela é feminina, ela é da mulher. Ela vem de uma luta da mulher, de uma mulher que organizou, que estruturou tudo isso, né? Então, sim, nós estamos aí, ainda bem, com poucos homens, porque eu vejo que o homem também ele tem um olhar muito mais comercial e a mulher tem um olhar muito mais voltado para o zelo, né? Tanto que a gente tem uma nutrição que cuidou da saúde por muito tempo, e hoje a gente tem uma nutrição que eu sinto que está indo muito para um comercial, para um divulgar, né, de vender. E não é essa a essência. Nós temos que tomar cuidado, porque num período que o agrotóxico se torna algo tão presente, justo no alimento que a gente necessita para sobreviver, para proteger a boa saúde, por exemplo, era para todos estarmos unidos e preocupados com essa questão, porque o agrotóxico ele vai prejudicar a vida do recém-nascido ao idoso, né? Então,
eu sinto, e por percepção minha, que a gente precisa sim falar de diversidade, a gente precisa entender que não existe mimimi, existem questões que talvez estão passando desapercebidas ou estão passando, né, por baixo dos panos sem que se olhe, mas tudo isso deve ter uma explicação. Então vamos atrás dessa explicação. E vamos olhar com respeito, porque estamos falando de vida, né? Não deixamos de falar de vida. Quando você está na UAN e você vê comentários relacionando um cabelo crespo a uma touquinha, isso não é só uma opinião, né? Isso é racismo. Isso é uma coisa que não tem que interferir no trabalho de alguém. Tem muitas coisas aí embutidas. É a questão do racismo estrutural mesmo, que a gente vai tratar, né, aqui ainda hoje. Logo mais. Conselheiro, eu gostaria que você fizesse um apanhado, né, um geral nesse sentido, já que você é de dentro, né, do meio acadêmico e vivencia muito, né, essa questão. Ok, Rafael. Peço desculpas no entusiasmo em comunicar com vocês, né, que estão nos assistindo. Acabei não me apresentando devidamente. E queria fazer esse preâmbulo agora justamente porque isso vai respaldar a minha fala. Sim, por favor. Eu sou nutricionista formado pela Universidade do Estado da Bahia, a UNEB, uma universidade multicamp e que tem na experiência, assim como a Ruth falou, da política de cotas, uma forma de inclusão muito exitosa. Então, é uma universidade plural, pública, gratuita, e que sempre buscou atender não só a capital, mas todos os rincões do estado da Bahia, né? E a minha formação se deu nessa universidade e hoje eu sou docente do curso de nutrição e dos demais cursos de saúde do Campus 1 da UNEB. Então, a minha trajetória começa nessa experiência da graduação na universidade pública, onde eu vou me defrontar em uma época ainda onde havia pouco espaço para discussões do campo da antropologia e da sociologia dentro da nutrição. Eu vou estudar a relação alimentação e religião e aí, logicamente, a gente cai em um lugar em que as questões de gênero e raça estão muito presentes, que é a questão da religião de matriz africana, o candomblé. E mais à frente, tendo aí a contribuição muito valiosa da doutora Denise, eu tive a oportunidade de fazer um mestrado na UFBA, junto com a professora Maria do Carmo, né, que chamamos carinhosamente de Carminha, onde a gente foi estudar populações quilombolas, né, principalmente crianças. Inclusive, a senhora tem uma pesquisa com a população quilombola, não é isso, Denise? Uhum. Então, com essa trajetória, a gente vai percebendo uma série de nuances. O primeiro, eu acho que é o lugar comum de fala quando se rotula, se postula a nutrição. Se você colocar nutrição ou nutricionista no Google, ou qualquer base de pesquisa, certamente duas figuras serão icônicas. Uma é a maçã, né? E a outra é uma moça, geralmente loira, de jaleco e portando um estetoscópio. Então, a gente já tem esse imaginário comum que foi criado pela nossa mídia. A gente tem a nutrição como algo elitista, voltado para mulheres brancas, loiras, com um perfil magras, corpóreo, estereótipo, né? que atenda aos padrões comerciais, e daí a gente pode partir a nossa discussão. Quando, como o Eric viveu isso na pele, quando um homem que não está nesse padrão se coloca, uma mulher negra se apresenta e outras linhas de estudo são colocadas, a gente gera um dissenso, gera uma quebra de paradigma, de algo que vem de uma sociedade eminentemente patriarcal, como é a nossa. A gente tem a cozinha como um lugar de marginalidade, um lugar da escória, e que, sendo a nutrição associada inicialmente à dietética, à cozinha, ela vai para esse lugar. E a mulher, sendo subjugada em uma sociedade patriarcal,
fica refugiada nesse submundo, nessa marginalidade, como bem é colocado, por exemplo, na obra de Gilberto Freire, né, Casagrande e Senzala. Então, por exemplo, na década de 40, nós temos os cursos de dietistas, que assim surgiram, né, preconizando o surgimento do curso de nutrição, como cursos voltados para moças de família. Ou seja, eram cursos que ensinavam não só a dietética, mas especialmente os bons costumes. Se eu não me engano, começaram na região sudeste, esses cursos, Isso. né? Já Isso. tem uma delimitação geográfica aí também, né? São Paulo, né? Mais rico, né, economicamente Sim, falando. sim. Exato. E a capital do país, né? Então, a gente vem com esse histórico que, ao longo do tempo, vai se perpetuando para colocar a nutrição e a nutricionista em um lugar muito bem enquadrado na sociedade. Com o avanço da ciência, com o crescimento da nutrição e o reconhecimento em campos notórios da produção científica, esse status ele consegue ser modificado em parte. Porém, ainda existe uma resistência. E aí, com certeza, a doutora Denise pode falar muito mais como pesquisadora, uma pessoa que está envolvida diretamente na condução de grandes projetos a nível da política nacional de saúde pública, né? E o quanto a batalha dela em lidar com temas que são voltados à nutrição de pessoas marginalizadas impacta para a mudança e a quebra desses paradigmas e, ao mesmo tempo, é uma forma de resistência. Então, a gente percebe o seguinte: a nutrição, ela se conforma com esse perfil que eu citei há pouco e voltada para uma parcela da população muito específica. Quando eu resolvi fazer nutrição, a primeira coisa que me falaram foi: você vai cuidar de dondoca e de menino gordinho. Essa foi a frase que eu ouvi quando eu fui prestar o vestibular. E olha que não tem muito tempo, hein? Tem um pouquinho. Mas mesmo assim, modéstia. É uma situação que a gente ainda encara com muita frequência. E o que ocorre? Esse estereótipo levou tanto a um cerceamento do acesso de grande parcela da população que precisa do trabalho do nutricionista, como também um olhar da nutrição muito voltado para essa ótica da maçã, como eu citei inicialmente. Eu tive a sorte... Uma atuação profissional estereotipada também, né? Isso. Eu tive a sorte, durante a graduação, de poder conhecer um outro lado. A professora Sandra Simone, que também é docente da Universidade do Estado da Bahia, me convidou para uma pesquisa onde nós estudamos alimentação e religião e começamos a ver como elementos culturais e principalmente de populações que são marginalizadas, eles têm uma relação direta com o empoderamento dessas pessoas e fazem parte, sim, do trabalho, do cotidiano do nutricionista. São essenciais para o conhecimento do nutricionista. Mais à frente, estudando populações quilombolas, eu pude ver que essa magnitude é ainda maior e que as questões relacionadas ao gênero, à classe, cor, poder econômico, estão intrinsecamente ligadas ao quesito alimentação. Então, você começa a perceber que a universidade muitas vezes não prepara você para trabalhar esses quesitos. Então, mesas como essas, espaços de discussões, bandeiras que são levantadas pelos convidados aqui, são formas de denunciar e criar realmente nichos de resistência para que a gente possa vencer essas barreiras e tornemos a nutrição muito mais plural do que ela hoje é. O próprio ensino superior, né, é muito elitizado, né? Exato. Doutora Denise, eu quero que a senhora dê agora para a gente aqui, como nutricionista, uma breve aula de racismo estrutural. E como isso resvala aí nessas políticas públicas atuais e até mesmo na própria atuação profissional, no dia a dia, né? Nutricionista dentro dessas políticas.
Dar uma aula de racismo estrutural é impossível. Ele é uma expressão de vivência, né? Eu acho que a fala do Eric e da Ruth trouxeram já, a fala do Fábio também. Eu creio que, ouvindo todos eles, eu tentei um pouco juntar, talvez para essa minha característica de ser docente, né? A gente tenta buscar algumas interpretações iniciais, que a primeira é a ideia do racismo, que trabalha com o fator de uma ignorância, mas ela não é uma ignorância de uma ausência de conhecimento, ela vai se expressar de uma invisibilidade. A principal nódoa extremamente perversa é exatamente a invisibilidade, né? Que vai se perpetuar, eu acho que o Fábio já falou, acho que Eric e também a Ruth, no sentido de que você, por ter vivido a experiência de um país que vai ser um dos últimos países a acabar com a escravidão, ou seja, o Estado, isso é muito significativo para a gente entender, né, a política. Nós estamos falando do final do século XIX, né? Sim. E aí você vai ter uma história dessa suposta abolição de um dos mais hediondos crimes contra a humanidade, que é o sequestro de indivíduos, de seres humanos na África Negra, né? Que, entre aspas, era algo completamente aceito na sociedade da época, que vai perpetuando, mesmo com a proclamação da República, que também é do final do século XIX, mesmo com a libertação, a pseudo-libertação dos escravos naquela época, que são jogados nas ruas do Rio de Janeiro, 1888, a proclamação em 1889. Um ano depois, quer dizer, você vai verificar o quê? Que há uma marginalidade, que hoje, quando eu escuto o Eric, quando eu escuto a história da Ruth, quando eu vivencio, e também eu me formei em 1986, entrei na faculdade, na UFRJ em 1984, e éramos só 2 negras num curso inteiro, né? E as pessoas sempre achavam aquilo muito estranho, não haviam cotas, né? Não haviam acessos como tem hoje, que eu acho que as ações afirmativas trouxeram. Então, o racismo estrutural, ele é muito criativo, é extremamente criativo, quando assim você verifica, né? Ele vai tomando nuances que misturam história, misturam vivências, misturam características aonde a própria política pública, por exemplo, que é onde eu vou na minha trajetória viver, né? Viver as políticas de nutrição, de segurança alimentar e a Política Nacional de Saúde da População Negra, foram 3 políticas importantes onde eu vivenciei a construção delas, né? Que você vai ver que, dentro da ciência, ela vai avocar o papel do biopoder do corpo, e, sobretudo, do corpo negro, né? Esse corpo, ele tem uma experiência dada, como ele coloca, ele está dentro de um gueto, ele está dentro de uma exclusão. E isso, quando você estuda diversas nuances disso, isso tem praticamente a relação do que era o negro na escravidão. Então, você vai ter uma distinção de gênero, e eu acho que a Ruth coloca que essa ausência do homem negro dentro das universidades brasileiras, que é um curso de nutrição que tem majoritariamente mulher, e acho que o Fábio explicou isso muito bem, o curso era para mulheres que tinham, de classe média alta, que não queriam ter a pecha de só não ter feito o ensino médio, então elas vão aprender, né, entre aspas, conhecimentos que eram de economia doméstica, muitas vezes até de estética, né? E, muitas vezes, isso vai se constituindo como um braço dentro da medicina, né? Então, a gente vai ter, no Brasil, existem estudiosos que vão ensinar a gente a entender isso
pelas ideias de Pedro Escudeiro, né? E nós vamos potencializando um certo distanciamento da profissão para esse lado mais, que eu vou falar pseudo-dondoca, para que a maioria dos profissionais fossem ligados à saúde. E na saúde, nós vamos, aquela época, eu acho que os estudos que se faziam, nos falava do biopoder, que é uma categoria que Michel Foucault traz, é de você fazer o controle de corpos, né? E aí é muito interessante que você vai ver as teses que pobre e preto nesse país, ele não sabe comer, a gente aprende isso, a gente sai da faculdade para ensinar na favela mulheres que têm bagagem, que têm experiência, que têm a sua própria matriz cultural, né? Ensinar a essas pessoas a comer. Porque nós comer se comparado a quê, por exemplo? Porque nós fomos ensinados que a nossa ciência era o caminho para essas pessoas. Então, a gente vai instituir muito mais o valor de um biopoder de um corpo do ponto de vista biológico, certo? De que corpo é esse? Que, por exemplo, dentro de alguns estudos sociológicos, nós vamos ter, muitas vezes, eu tenho alguns autores intelectuais que têm já pesquisas e artigos muito interessantes sobre o estudo sobre o corpo, que mostra que a mulher negra ela tem uma função de uso, né, do uso sensual, do uso do serviço, e é muito interessante que conforme essa matriz de cor de pele muda, ou seja, quanto ela vai ficando mais clara, a mulher vai se sensualizando. Então, você vai ter a mulher negra com uma pele mais negra, ela mais é para o serviço, e até chegar a mulata, eu venho lá do Rio de Janeiro, do samba, né? Então, com todas essas características que são expressões, fundamentalmente, do racismo, né? Então, entender o racismo, que eu acho que é o que nós da saúde, eu tenho essa formação, é superar um equívoco de imaginar que, ao resolver a desigualdade social, você vai resolver a questão do racismo. Nós temos teóricos importantes nesse país, a Sueli Carneiro, Jurema Werneck, muitas teóricas que falam e que escrevem e que apontam que são militantes que a questão é relacionada ao biopoder e à racialidade. Então, quando eu escuto... Elas conversam, mas uma não resolve a outra. Não, porque assim, isso foi algo que durante muito tempo a política pública assumiu, ou seja, vamos resolver a desigualdade com políticas estruturantes, ou seja, diminuir a desigualdade, que nós vamos resolver o racismo. Não, basta o exemplo que nós vemos todos os dias na televisão, que hoje passa, porque o assassinato de negros em favelas, o assassinato de negros em ruas urbanas desse país sempre existiu. A novidade é que ele está aparecendo mais na televisão. Essa é a novidade, porque sempre existiu. Basta você ser negro para saber que, quando você entra dentro de determinados espaços brancos, o cara vai querer saber se você é ladrão, se você tem alguma situação ilícita para estar ali. A ideia do seu lugar. É novidade apenas para alguns, né? Mas isso é muito interessante dentro do racismo, né? Que eles trazem aí. Esse é seu lugar, né? Então, eu acho que o que nós temos diante de nós, e eu venho falando isso, é uma necessidade, e eu vejo que esse evento que o CFN traz, é de nós, enquanto brasileiros, a gente assumir processos de reconciliação, que passam também por você, que é branco, imaginar quantos privilégios você teve para chegar até aqui. Né? Quer dizer, quando o Érico fala do mimimi, né, a gente tem que também entender a branquitude. Sim. Porque a gente vem desenvolvendo muito o discurso do negro, que é distorcido como sendo mimimi. Vamos tentar também pensar e olhar para si, enquanto branco, o que foi para você essa trajetória. Então, eu acho que essa mesa fala isso. Eu acho que ela traz
essa reflexão, que é, para mim, nova. Acho que o próprio Fábio falava isso. É completamente nova. A ciência, ela foi, sim, racista, ela teve teorias eugênicas, ela muito potencializou a invisibilidade da situação, seja de saúde, seja de nutrição. O quesito raça-cor foi uma luta que é completamente recente, ele é dos anos 2000 até os anos 2000, sabíamos que se morriam muitas pessoas negras por diversas doenças, mas nós não tínhamos como ter sistemas de morbimortalidade para poder identificar. Muitas vezes, nas lutas dos corredores lá do Ministério da Saúde, a gente ouvia que nós éramos radicais. E aí eu volto ao que a Ruth traz. Eu acho que essa questão da reparação, ela não pode ser uma esmola. Ela precisa estar no coração de todos nós, brasileiros, de entender as consequências de 500 anos de escravidão que ainda estão nesse país hoje, que ainda estão nos campos das universidades. Eu acho que é isso. Então, trabalhos como que a Ruth faz, eu acho que, sobretudo porque ela é uma mulher jovem, né, eu sempre fico muito feliz, não é a primeira vez que eu ouço a Ruth, muito feliz de saber que existe essa possibilidade de jovens negras, né, que adentrarem no meio acadêmico e poder desenvolver contribuições como essa. Éric, passando para essa questão agora do corpo, né, essa questão de corpo, saúde, estética. Na sua apresentação você estava falando aí sobre a questão de obesidade não como doença, né? E você viveu aí esse preconceito na pele, né? Existe uma coisa que a própria ciência está questionando agora, do porquê se simplificou tanto o discurso de uma questão que a gente cada vez mais vem perdendo o controle. Então, a frase que se tornou foi: coma menos, se exercite mais, resolveu. Não está resolvido. Tem muitas questões envolvidas e as questões estão se complicando, né? Alguns pesquisadores estão preocupados porque crianças e adolescentes emagreciam durante o crescimento e elas não estão emagrecendo mais. Então, quer dizer que, mais uma vez, o aumento de peso está se agravando. E quando você vê um consenso sendo publicado, pedindo para que pare de tratar a situação desse jeito, porque além dos danos causados pela obesidade, nós temos agora os danos sociais, essa perseguição, né? Nós temos aí pesquisas, até mesmo no Brasil foi publicado uma pesquisa de não contratar, porque já que essa pessoa está doente, por que eu vou dar emprego para ela? Ela vai ficar faltando para se cuidar. Desde que eu comecei a falar sobre na internet, muitas mensagens são mandadas com fotos, documentos para mim, até mesmo de pessoas que passaram em concurso público, e foi dito a elas que, se elas fossem trabalhar, elas iam ficar dando prejuízo, porque teriam que faltar muito para se cuidar. O que a gente percebe é que, desde o final da década de 80, quando se pede, né, para atualizar o CID, esse CID ele vai se concretizar ali em 97 no Brasil, já tinha obesidade, então ela já era uma doença, mas não foi se respeitando assim, né? Em 2013, então, a AMA chega para a OMS e fala: olha, precisamos que a questão seja vista como uma doença. Não pode mais falar que a pessoa faz isso como um comportamento. E não adiantou. Em 2020, um consenso pedindo para que tome cuidado. E saiu dois, né? Saiu um falando sobre como está sendo divulgada a obesidade para a sociedade, e saiu um na Lancet falando de como a gente se comunica com as pessoas que sofrem com a obesidade. E para o profissional de saúde fica um pouco mais complexo, porque aí você teria que entender que existem campos diferentes de estudo. Então, você tem uma ciência que é o FAT Studies, por exemplo, que aí são estudos, né, de um campo acadêmico que envolve sociologia, envolve poesia, envolve muitas questões de pessoas que não tiveram chance de falar, e que, se hoje a gente consegue estar falando de gordofobia, é graças a eles. Mas na ciência biomédica, o documento que foi feito ele é diferente. Então, tem que tomar muito cuidado quando você vai adentrar em algumas discussões de gordofobia, porque não vai ser aceito termos como obesidade, não vai ser aceito essa classificação de patologia, porque ela é injusta e ela prejudica muito a vida social dessa pessoa,
para nós, profissionais de saúde, não ter obesidade num CID seria muito complicado para exigir diversas coisas, mas para eles é cada vez mais complicado manter essa pessoa classificada como doença e ainda assim achar que ela será respeitada na sociedade. E eu acho que não se trata de bater o martelo e dizer quem está certo e errado, eu acho que é um momento da gente aprender, porque a nossa profissão tem muito a contribuir para a obesidade. Se nós temos pessoas que querem emagrecer, temos ciência para isso. Se nós temos pessoas que querem comer melhor, temos ciência para isso. Alguém que tentou emagrecer, desenvolveu um processo complicado e hoje ela quer tentar controlar a situação, temos ciência para isso. Então, eu acho que é muito complicado quando a gente vai conversar, né, com colegas da área e eu sinto que existe ali uma violência, como se fosse uma raiva, um ódio. E eu questiono, eu falo, mas por que esse sentimento? Por quê? E esse sentimento é para o paciente. Você não está colocando esse sentimento em tudo que envolve como fator, né, causador de obesidade. Essa pessoa ela já é vítima de tudo isso. Ela não merece também essa carga. E é muito impressionante porque a gente vai percebendo que isso vem de lá da pesquisa. Então, está vindo de muito antes até nós. Né? A gente já recebe um artigo que fala, ó, emagrecer é fácil, é só o pessoal se esforçar. E aí, quando você vai e busca esse artigo e vê como foi coletado os resultados, tem uma falinha aqui, tem uma falinha ali. Então, assim, é muito importante dizer que, sim, nós temos resultados, nós temos capacidade, mas tem sempre um mas. E esse mas não está sendo tão abordado. Então, os profissionais eles estão tendo uma ideia de que é simples, o paciente está reclamando de que não consegue e está tendo esse atrito onde um não está conseguindo ajudar o outro. Nem o paciente ajudar o profissional a encontrar novas respostas e nem o profissional ajudar o paciente a se encontrar no tratamento. Qual seria o caminho, então, Eric, na sua opinião, para dirimir isso Olha, aí, né? O que a gente hoje já consegue são trabalhos. A gente primeiro tem que entender o seguinte: você tem dentro da nutrição muitas ferramentas para trabalhar. Então, a gente consegue, por exemplo, saber se esse paciente tem histórico de dietas, né? Se ele não manteve esses resultados da dieta, e aí já são cuidados diferentes. A gente tem também um trabalho, e já tem comprovações, que é o Health at Every Size, saúde em todos os tamanhos, né? Que ajuda como você auxiliar essa pessoa, manejar essa pessoa, para que ela, dentro desse corpo gordo, pode ser um corpo gordo até maior, ela consiga controlar a situação. Eu acho que na obesidade a gente precisa muito conseguir entender se o paciente não é do que consegue emagrecer e ir sempre reduzindo peso, então trabalhar com ele para controlar. Porque não avançar nesse peso, não aumentar esse peso, já é um ganho enorme. E para essas pessoas é um fator motivador para elas irem, por exemplo, fazer uma atividade física, né? Manterem aqueles hábitos. Eu, cada vez mais que eu leio e que eu percebo o que está sendo feito pelas pessoas gordas, é isso, olha, tá bom, tá gordo, mas ao invés de reduzir caloria, 1000 calorias, atividade, vamos lá, vamos aumentar o consumo de hortaliças, vamos aumentar o consumo de frutas, atividade física, excluir fumo, consumo de álcool, isso é para qualquer ser humano, mas é a primeira vez que você começa a olhar e falar, vamos treinar isso nessas pessoas, porque como elas são forçadas num sistema, e o próprio quadro de obesidade luta contra, elas acabam achando que não merecem se esforçar mais. Então, elas se entregam. Aí pensa assim, Rafael, você vai se entregar num ambiente que o ultraprocessado se torna cada vez mais comum. Se você, quanto mais pobre você é, mais ultraprocessado você tem que consumir. Então, você vai se entregando num ambiente que vai te consumindo, né? Por isso daí a importância de um trabalho multiprofissional também, né? Do nutricionista com outros profissionais da área de saúde, né? Psicólogos, educadores físicos, por exemplo. O que eu tenho falado muito é assim, que né, às vezes o profissional vira para mim e fala, se a pessoa se esforçar, ela consegue. Eu falo, então, mas aí esforço é psicologia, não é com você, né? Sim. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com os julgamentos que a gente está fazendo, senão a gente vai anular a nossa profissão, porque quando a gente coloca que a obesidade é uma questão de comportamento, né, porque parece que é só isso, e está muito longe de ser só isso, antes fosse, resolveríamos muito mais fácil, a gente coloca, então, que é para outro profissional resolver. Né? E você, como profissional, se aquela pessoa não está se esforçando, se aquela pessoa não está evoluindo, você consegue perceber que está na hora de convencê-la, né, de conscientizá-la
de que tem que procurar um psicólogo, porque muitas pessoas, quando ouvem a palavra psicólogo, falam, eu não tô louco. Psiquiatra, então, piorou. Então tem essa também, né? Conscientizar os pacientes a buscarem outros profissionais é muito difícil. E vamos ser bastante honestos. Você tem condição de aceitar que o seu paciente não vai ter dinheiro para pagar você e vai ter que pagar outro profissional? Você tem condição de entender que talvez naquele momento o outro profissional está muito acima do que a sua ciência, senão a sua ciência não pode ser praticada? Então, veja como lidar com a obesidade é algo complexo, que a gente precisa estar em contato com muitas áreas e todos juntos, unidos, trabalhando. Eu não estou falando só de profissional de saúde, né? Estou falando de todos mesmo. A gente tem que estar até com o agro envolvido. Então, assim, não dá para a gente simplificar mais. É complexo e está se agravando cada vez mais. Sim, sim. Profissionais da comunicação, inclusive, né? Uhum. Ruth, você contou aí pra gente na sua apresentação, falando um pouco da sua trajetória, né? O que você estuda e tal. E você falou da comida de matriz africana na centralidade dessa alimentação saudável, né? Conta aí pra gente um pouco mais sobre isso, porque temos convidados aqui que podem contribuir e muito com esse assunto. Tá certo. Em 2014, quando eu comecei a atuar em Macaé, né, como professora do curso de nutrição, eu tive a ideia de organizar, junto com outros colegas, um projeto de extensão que trabalhasse com a culinária na centralidade, né? Porque já tinha inspirações em outros propostas, como do pessoal da UERJ, do INAD, que trabalhavam a culinária para a promoção de alimentação saudável. E eu tinha muito interesse de me debruçar, de conhecer os diálogos entre a comida, a nutrição e as questões da cultura negra brasileira. Então, na época, nós começamos a estudar, tentar conhecer que tipo de preparações, que pratos, alimentos, modos de comer. E a gente se viu, na época, num vazio, né? Num silêncio. No momento, a gente se perguntava, será que a gente não está sabendo pesquisar, encontrar a literatura, né? Tem alguma base de dados específico para isso? E depois de um tempo, né, a gente foi entender que não se tratava de uma inabilidade nossa em pesquisar, mas que, de fato, na nutrição, esse diálogo sobre a cozinha, a culinária, a comida e as questões da negritude não tinham se encontrado, né, não tinham ganhado espaço. Como a professora Denise falou, né, questão do... E saudar também, a gente está aqui à distância, então a gente não está vendo, cumprimentando os colegas, saudar também Fábio e Denise. Um prazer estar com vocês. Denise, minha referência sempre, né? E a gente se viu nesse lugar de silêncio, né? E que não fazia muito sentido para a gente na época, pela falta, inclusive, de um arcabouço teórico na nossa formação para entender isso que a professora Denise explicou, que se tratava do racismo estrutural, esse racismo que está engendrado nas estruturas, né, das nossas instituições de ensino superior, que fazem com que aquele que está no espaço de poder, em sua maioria, né, os professores e pesquisadores, né, quem elege o que pesquisar, o que ensinar, o que vai compor o currículo são pessoas brancas em sua maioria. Pelo menos na UFRJ a gente tem reunido os docentes negros e a gente tem de 2% a 4% no máximo, considerando os professores do CAP da UFRJ, do Colégio de Aplicação. Então, essa ausência de pessoas nos espaços de poder, né, de produção de conhecimento, de produção de pesquisas, de ensino e de extensão, não são pessoas negras, negligenciam, ignoram, né, por conta dessa estrutura brasileira que faz, de fato, esse epistemicídio na nutrição. A gente foi entender naquela época que a gente estava muito mais distante, porque faltava para a gente tanta coisa, né, para pesquisar, para investigar. Então, além disso, né, a gente tinha uma conversa com outras colegas em outros espaços, né, buscando essas conexões com a comida, e a gente
via, né, que no imaginário dessas colegas formadas, professoras, doutoras da universidade, uma ideia de que a comida afro-brasileira é uma comida pesada, indigesta, gordurosa, né, pouco saudável. Como assim? A nossa proposta era trazer a comida afro-brasileira para pensar alimentação saudável, não? E aí a gente ficou com esse questionamento e com a vontade de trazer respostas, né? De conhecer de fato, de dar evidência para essa comida que, para nós, na nossa vivência, sempre foi uma comida permeada de outras dimensões, né? Indigesta é o racismo que está aí impedindo a gente de conhecer esse acervo cultural, essa potência de vida que a cozinha, que a comida afro-brasileira pode trazer. Então, a gente começou um estudo com uma graduanda de nutrição, hoje formada, residente da saúde da família da ENSP, de Fiocruz, no Rio de Janeiro, a partir da narrativa das mulheres negras macaenses acima de 50 anos, conhecer a história da comida de Macaé. E a gente encontrou uma comida que dialogava muito com o Guia Alimentar e com as propostas do Guia Alimentar para a população brasileira. Uma comida baseada em alimentos in natura, então você via muita evidência, né, da comida que vem da terra, dos quintais, da comida que faz parte de uma rede de trocas. Então, as pessoas que têm alguma produção, que trocam, que conhecem alguém que trocam, que fazem essas trocas. No mercado de peixe, por exemplo, Macaé é uma cidade que nasce através da pesca, né, dos pescadores, da colônia de pescadores. Então, isso foi desconstruindo essa ideia estigmatizante, né, de que a comida afro-brasileira era uma comida não saudável. E a partir desse estudo, né, e dessas experiências que a gente foi tendo ao conversar, ao acessar a cozinha, ao acessar os quintais, na minha própria pesquisa no Quilombo, que soma com esse estudo que a Débora Lima faz no Quilombo, vai me mostrar também uma relação que o Antônio Nego Bispo, um pensador quilombola do Piauí, um homem negro, vai dizer, que é a biointeração. Uma comida que respeita a temporalidade, o tempo da terra, né? Que conversa, que considera que a terra, que a natureza tem o seu tempo próprio, tempo para descanso, o momento certo, que é organizado, por exemplo, a partir da quadra da lua, da observação do vento. Então, tudo isso somou para a gente uma potência de vida, de qualidade de vida, que não está nos escritos da nutrição, que não estão sendo ensinados nas disciplinas, né, da alimentação coletiva, das tecnologias, dos alimentos. E a gente foi, a partir desse acúmulo, né, para escolas de educação de jovens e adultos aqui de Macaé, porque a nossa intenção era trabalhar com grupos escolares que não fossem aqueles mais que recebem maior atenção da universidade, como ensino fundamental e educação infantil. Então, a gente foi trabalhar com a EJA, entendendo que são grupos que estão dentro de uma situação de maior marginalidade, né? São marginalizados no sentido do acesso à educação, da possibilidade de estudar. São aqueles que muitas vezes saem do trabalho, vão para a escola depois do trabalho. E o que a gente encontrou, né, em uma das escolas com as quais a gente trabalhou, que quase 80% dos estudantes se autodeclaravam pretos e pardos, né? Então, um número expressivo de estudantes negros, oriundos da região do Nordeste. Então, muitos vinham para trabalhar por conta da vocação, né, de Macaé para o petróleo, e a maioria deles tinha uma relação próxima à cozinha, ou cozinhavam ou participavam de alguma atividade relacionada ao cozinhar, ao fazer, ao comer em casa, né? Então, comer fora para esses estudantes era uma coisa rara. Quando comiam fora, era comida da escola, era alimentação escolar. Então, a gente vê a potência da alimentação escolar para a nossa população negra, quanto o Programa Nacional de Alimentação Escolar precisa
de fato, né, cumprir os princípios que ele propõe, que é valorizar a comida, né, e essa comida de verdade, que faça sentido para a nossa população negra, porque em Macaé o que a gente tem encontrado é que boa parte dos nossos estudantes também são estudantes negros. E a gente vai com uma cozinha itinerante trabalhar na escola sobre saúde, a gente vai conversar sobre direito humano, alimentação adequada, sobre segurança alimentar e nutricional, a partir da linguagem desses estudantes, mas com a comida mediante. Então, a gente cozinha junto, a gente come junto para conversar. Né? E tem sido uma experiência... Oi? Não, pode concluir aí. É porque eu te atrapalhei aqui, porque... eu te atrapalhei, desculpa, porque a nossa professora, né, a doutora Denise, ela trabalha muito, né, também com essa mesma temática, né? Comidas de matriz africana, patrimônios alimentares. Inclusive, ela tem um estudo, né, professora Denise, sobre isso. Mas eu acho que a Ruth trouxe os principais elementos estruturantes do como a gente conceitua isso, né? Eu acho que ela foi brilhante na exposição. Eu acho assim que a gente, quando se interessa por esse tema, né, sobretudo do ponto de vista das ciências sociais, a gente rompe com a necessidade que é muito comum de se homogeneizar o corpo, homogeneizar o que se come, né? Nós somos seres únicos, né? E isso significa até as nossas digitais, elas não são duplicáveis, né? Isso mostra que nós somos únicos, né? Então, se somos únicos, é o corpo que é único também. E o cuidado que nós, nutricionistas, temos que ter é sempre olhar para esse ser e dizer, ele é único, né? E esse corpo, ele mostra a experiência de vida que não é só desse momento que ele está nessa existência, mas é da experiência que ele traz da sua ancestralidade, né? E ouvindo isso tudo, eu fiquei muito achando necessário falar do que eu tenho vivido na África hoje. Hoje eu trabalho na África e tenho me interessado pela população banto, né? E na África chegam, porque pela África dá para perceber o que está acontecendo aqui. Os perfis eurocêntricos de corpo, de mulher, sobretudo, os homens também, mas acho que as mulheres muito mais. Na África, você tem toda uma estrutura genética em que as mulheres vão ser, entre aspas, mais corpulentas, sobretudo tendo pernas mais grossas, quadris, bunda, né? E hoje há uma preocupação, embora hajam problemas graves de fome, nós estamos trabalhando isso hoje em Moçambique, mas o quanto que um dos problemas que nós temos que enfrentar é constituir um valor da cultura banto que está no corpo, né? E isso está no Brasil. Então, o nosso grande erro é, por exemplo, a gente se fechar no índice de massa corporal como elemento de distinção de estética, e ele é um padrão mediano epidemiológico de risco de doenças cardiovasculares. Ele não é um indicador que vá mapear necessariamente o corpo que você precisa ter. Então, esse compromisso que nós, nutricionistas, temos que ter, eu acho que o próprio conselho, de introduzir esse tipo de preocupação, que o índice de massa corporal hoje, que está com acima de 25, às vezes quer dar um tiro na cabeça. E o que ocorre é que esse corpo, às vezes, você vai ter uma corpulência, né? Como a gente falava um pouco antes aqui, da corporeidade. A corporeidade é uma experiência de vida no mundo com o mundo, e é única. E esse é o nosso erro, como sendo profissional de saúde, é tentar homogeneizar isso. E do ponto de vista da comida, você vai para qualquer população tradicional. O principal sintoma que a gente observa é a ausência de produtos industrializados na culinária, como a Ruth colocou. E o que ocorre é uma certa visão de valor que comer bem, por exemplo, é comer alimentos industrializados. Hoje está aí, comprovado. E tem uma situação mais grave ainda no país, é que a gente está deslocando a ideia que pobre tem que comer comida industrializada e rico tem que comer comida orgânica. Atenção!
atenção, porque nós não podemos reproduzir isso hoje. Que nós já temos tragédias culturais importantes que levaram à fome, à miséria. Josué de Castro estudou isso há mais de 40, 50 anos atrás, que nós temos o compromisso, enquanto geração, de não estar reproduzindo isso. Acho que temos muita coisa para falar, Rafael. Sei que o tempo é exíguo, mas eu acho que... sempre. Mas eu acho que todas as vezes em que eu me encontro, vendo o Fábio, lembrei dele, são muitas pessoas que passam na formação, mas eu lembrei do Fábio, acho que eu fui até na defesa de tese dele, ver a Ruth, ver o Eric trazendo aspectos importantes, né, de poder dizer que nós não somos só biológicos, eu vou bem para casa, sabe? Eu sei que a gente tinha muita coisa para falar, mas eu acho que essa possibilidade de estar aqui ouvindo, né, vocês jovens, pelo menos valorarem isso para mim já é uma notícia extremamente que assim, apazigua o meu coração, né? Acho que eu quero muito mais vivenciar isso do que ficar falando de artigos, de teses e outras coisas mais. Com certeza essa pauta aqui vai ser desdobrada e bem desdobrada, viu? Eu não sabia que estava tudo em casa aqui, então você participou da acho que na banca dele, eu lembro. Mas isso já tem a afinidade do tema, né, que traz eu fiquei lembrando, falei, Fábio, agora eu lembrei dele. Não, então, conselheiro, faz um fechamento aí para a gente sobre, né, tudo que a gente tratou aqui hoje, né, sobre essa temática. Que missão difícil, viu? Pois é, por isso que eu joguei a bomba para você. Como a Denise falou, eu acho que, usando um termo que está muito em voga ultimamente, né, diante da potência dessa mesa, pessoas com experiências tão vastas, bandeiras tão fervorosas e que são tão necessárias à agenda da nutrição, a gente está aqui plantando uma pequena semente. A gente está apenas metendo o dedo na ferida, muito mais provocando do que trazendo soluções. Nossas experiências, a riqueza desse debate é realmente para tirar as pessoas da zona de conforto, principalmente os nutricionistas. Eu fico muito feliz, como a Denise falou, em poder participar de um momento desse, em conhecer o Eric, que eu vi falar tanto, ele é muito famoso lá no Conselho, né? A audácia, a coragem que ele teve de colocar a questão da gordofobia como um tema a ser discutido abertamente, né? Ver a Ruth trazendo aí a sua experiência, a sua vontade de modificar o local de fala dela, as comunidades com que ela tem uma ligação. Isso nos entusiasma. E principalmente pelo seguinte, toda essa discussão que a gente está trazendo, ela cabe à nutrição, mas a gente está falando de sociedade. Então, a gente está tentando dar encaminhamento e voz a questões domésticas, mas observando que isso é o micro e essas questões são macro. Quando a gente traz, por exemplo, essa questão do corpo, quantas e quantas jovens, mulheres, homens, passam pelo estigma que o Eric relatou aqui, de estar em uma faculdade de nutrição, mas, muito mais do que a sua capacidade técnica, ter questionado, por si próprio, inclusive, por conta da pressão que sofre do meio externo, se o seu corpo é adequado ou não para o exercício do seu ofício, da sua formação. Quantas e quantas jovens mulheres negras em seus espaços, seja na comunidade, seja nos quilombos, tentam ali travar uma luta diária contra o poderio da indústria alimentícia, onde todo o patrimônio de produção alimentar daquele local vai sendo expropriado e, em substitutivo, o junk food, os alimentos ultraprocessados vão chegando cada vez com mais força. Então,
o nutricionista ele precisa ter muito evidente o seguinte: nós somos profissionais de saúde para todos e todas. Não estamos a serviço da indústria da nutrição esportiva com seus suplementos, não estamos a serviço dos laboratórios para fazer prescrição ou encaminhamento a outros profissionais que o façam com fórmulas mágicas. E precisamos entender que muito mais do que cálculos, adequação de nutrientes, o alimento em si, desde o momento que ele é cultivado, que ele é produzido, que o agricultor cria uma relação saudável, não escravocrata, não submissa ao agronegócio na sua terra, isso é fazer nutrição. Então, entender que quando a gente defende que as pessoas tenham renda, elas vão ter segurança alimentar e o direito humano à alimentação adequada, isso é fazer nutrição. E para fazer essa nutrição, a gente precisa discutir cor, raça, condição econômica, a ideia de corpo e desconstruir o que está posto até então. Tirar essa eugenia, que é a matriz da formação das matrizes curriculares dos cursos de nutrição atuais, e fazer com que pessoas como essas que estão aqui, pessoas que no seu lugar procuram pensar um pouco diferente e mobilizar outras, comece a ser o caminho que a nutrição vai encontrar para angariar mais gente, para ter mais esforços, mais mentes, onde a segurança alimentar plural, inclusiva e principalmente como um direito de todos seja uma realidade posta para a nossa sociedade, não só brasileira, mas na África, na Ásia, no mundo todo. Conselheiro, muito obrigado aí pelas suas palavras, muito obrigado a todos. Eric, muito obrigado pela sua participação. Ruth também, tudo bem? Muito obrigado mesmo. A gente vai conversar posteriormente, com certeza. Muito obrigado, doutora Denise. E a gente fica por aqui. Com certeza a gente vai trazer outros assuntos interessantes relacionados à profissão, né, de nutricionista e também a temática geral do Conselho do Congresso Brasileiro de Nutrição, do Combran deste ano, tá ok? Até mais, até uma outra oportunidade então, tá bom? Tchau, tchau.